Mas será que Paulo falava das circunstâncias? Não, no verso 2 ele diz, pois os seres humanos serão. Ele está falando muito mais de comportamento do que circunstância. O que os seres humanos serão? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Até aqui você pensa, tem que estar falando do ímpio, porque é muita qualidade negativa. É gente muito desvirtuada. Mas olha como ele termina o verso 4. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desses. Forma de piedade, não está falando de ímpio. Mais amigos. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, ele está feliz com você? Ok. Pelo menos o segundo amém foi quase parelho com o primeiro. Isso é ótimo. Gente, uma alegria estar com vocês mais uma vez e poder servi-los do pão sagrado, da mesa do Senhor. É sempre uma alegria rever amigos como o Gustavo, mas a verdade é que eu estou de férias. Eu e minha esposa estivemos ministrando no México, aproveitamos, né, e tiramos um tempinho. A família está toda reunida aqui na Flórida, em Orlando. E eu pedi permissão a Deus para esse domingo descansar. E Ele me disse, pode descansar de manhã, meu filho. Pode dormir à vontade. Nosso culto lá, os cultos da nossa igreja de Orlando são pela manhã. Eu nem fui na nossa igreja hoje. Mas o Senhor colocou muito forte no meu coração o desejo de vir e estar com vocês. Então eu liguei para o pastor Gustavo, fiz o que normalmente não se faz, me convidei, né, por conta de uma convicção de que tinha uma palavra de Deus para dividir com vocês. E a minha oração é que você saia desse lugar hoje com mais do que informação, né? Que aquele vento único, singular do Espírito Santo sopre sobre sua vida, traga despertamento e te leve a um lugar ainda mais profundo nele. Amém? Antes de compartilhar a palavra, quero fazer duas coisas. Primeiro, apresentar meu genro que está me acompanhando, o Caleb. Por favor, Caleb, fique em pé. E nunca achei que ia dizer isso, mas eu amo meu genro, gente. É uma obra de Deus, né? E estamos muito felizes por poder dizer que nós e toda a nossa casa servimos ao Senhor. Kelly e eu estamos casados há quase 29 anos. Deus nos deu 2 filhos preciosos, um casal, ambos já estão casados, né? O Israel, que é o mais velho, que já está casado há mais tempo, já nos deu 2 netos. A gente amou entrar na adolescência. E tem um terceiro a caminho que chega em novembro, né? O Caleb e a Alice, eu não estou pressionando muito eles ainda, que estão só com 1 ano e meio de casado. Mas estou dizendo para eles, olha, não precisa ter pressa nem demorar muito, porque a gente amou essa ideia de ser avô. Além de apresentar o Caleb, queria te encorajar no final, né, fazer um investimento no seu crescimento espiritual, em primeiro lugar, e também saber que isso também é um investimento que movimenta uma roda aí no reino de Deus. Eu valorizo muito a leitura, por conta de uma criação que tive. Um pai que era um estudioso dedicado e que tirou a televisão de casa quando eu e meus irmãos éramos pré-adolescentes. Papai dizia, vocês vão aprender a ler. Obrigou a gente, além da leitura bíblica, que era a obrigação diária, a pegar um livro por semana na biblioteca da escola, né? E se a gente tentasse dar uma desperto, pegar um muito fininho, ele fazia ler 2, né? No início foi um desafio. Mas você imagina numa época que não tinha internet, você tirar a única fonte de entretenimento de pré-adolescentes, a vida vira um tédio, né? Então ele obrigou a gente com isso a ler e a se empolgar com isso. E com o treinamento, aquilo que no início era obrigação, depois se transformou em prazer, e hoje é um dos grandes motivos de gratidão que eu tenho, né, a Deus por esse posicionamento. Meu pai que nos ensinou a investir em algo precioso. Então eu, em todo lugar que eu passo, encorajo as pessoas, leia mais. Primeiramente e principalmente a Bíblia, né? Mas você também pode ser muito enriquecido através do bom depósito de Deus na vida de pessoas que às vezes pegam um material de uma vida inteira e despejam tudo pronto de mão beijada para você. Eu gosto também de uma frase do meu amigo pastor Josué Gonçalves que diz, invista mais na sua cabeça do que no seu estômago, né? E eu quero te encorajar. Como eu não ganho nada com a venda dos meus livros, não tenho ganho pessoal, não sou contra quem tem. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, mas isso é um acordo entre eu e Deus desde o início.
a gente reinveste isso tudo no ministério. Não só na produção de conteúdo gratuito, que nosso ministério faz muito, como também apoiando, né, igrejas, missões. E eu quero que você entenda que você tem dois bons motivos para fazer esse investimento hoje. Primeiro, o seu crescimento. Segundo, também nos ajuda com esses projetos. Então, eu queria falar de alguns materiais que vão estar à sua disposição no final. Um livro que está bem relacionado com o assunto da mensagem de hoje é esse que o pastor Gustavo mencionou, A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Um outro material que também está muito relacionado com a mensagem de hoje é esse aqui, que é um dos nossos best-sellers, Até que Nada Mais Importe, Como Viver Longe de um Mundo de Performance Religiosas e Mais Próximo do que Deus Espera de Você. Esse livro, por sua vez, nasceu de um outro clássico nosso que também fala de paixão por Jesus, que é o livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Eu não tenho tempo para falar de todos os materiais que estão ali. A gente dá aqui algumas dicas para te ajudar a escolher. Você também não precisa levar tudo, embora não é proibido. Mas é importante dizer, nós temos um dos nossos livros, estamos trabalhando para que vários outros já estejam à disposição também no inglês. Talvez você queira presente alguém que não fale português, ou nós temos a nova geração crescendo que até fala, né, o português, mas não gosta de ler. Então, um dos nossos livros está lá, foi uma chave na minha vida, é esse aqui, Speaking Tongues, The Supernatural Language of Prayer, a linguagem sobrenatural de oração. Temos ali o livro que eu chamo de A Obra da Minha Vida, que é o Graça Transformadora. Aqui a gente mostra que a graça não é apenas perdão, ela é mais do que a remoção da condenação, ela é uma força capacitadora que nos empodera a andar em obediência a Deus e santidade, né? Jesus disse àquela mulher que foi flagrada em adultério, eu não te condeno, e para a mesma pessoa, no mesmo lugar, na mesma hora, ele diz, vá e não peques mais, né? E as pessoas hoje em dia estão mutilando a graça, transformando ela só em não te condeno, esquecendo da parte do vai e não peques mais. E quando entendemos o que é a graça de Deus, isso é revolucionário. E tem um livro que eu escrevi com minha esposa Kelly, Como Flechas. Esperamos nossos filhos estarem crescidos, adultos, servindo a Deus, antes de compartilhar não só uma mensagem bíblica, um manual bíblico sobre criação de filhos, mas escrevemos esse livro enfatizando não apenas a criação deles para servirem a Deus, mas para cumprirem o propósito. Como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Eu ainda era solteiro e um dia recebi uma palavra profética. E um homem de Deus me abordou e falou, você já é casado? Eu falei, ainda não. Ele falou, mas preste atenção no que eu vou dizer, porque isso só vai acontecer quando você estiver casado e tiver o seu primeiro filho. E esse primeiro filho, esse garoto, tiver com cerca de 2 anos e meio de idade. Ele diz, você vai viver uma situação assim, assim, assada. Ele descreveu detalhes. Ele diz, o dia que isso acontecer, se você agir da forma errada, o coração seu e do seu filho vão se desligar, não de uma vez. Mas será como na abertura de um ângulo, pouco no início, mas uma distância enorme lá na frente. E ele descreveu o que era agir da forma errada. Ele diz, mas se você agir da forma certa, haverá algo sobrenatural de Deus nesse dia, que vai unir o seu coração e do seu filho para sempre. E ele descreveu o que era a conduta certa. A primeira coisa que eu pensei, se o que esse homem estiver falando for verdade, até aconteceu, eu já nem lembro. Você tem ideia, levou 1 ano para eu casar. Depois de casado, levou 2 anos e meio para o Israel nascer. E quando ele tinha 2 anos e meio de idade, aconteceu o que o camarada tinha profetizado, 6 anos depois. Eu estou ali tentando imaginar quantos anos pode levar e se é que eu vou lembrar. Na hora que eu pensei isso, ele diz, o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou dizendo. E no dia que aconteceu, eu lembrei, não foi uma lembrança qualquer. Foi como se eu visse, né, uma tela na minha frente, aquele camarada falando tudo aquilo de novo, no dia em que aconteceu. Isso, que é uma das manifestações do Espírito Santo, chamamos de uma palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho, me ajudou demais. Mas me fez pensar algo. Muitas vezes nós corremos atrás, em vez de correr à frente. O que é correr à frente? Se antecipar. Deus está disposto a mostrar muitas circunstâncias antes de acontecerem, ou nos prevenir para ela, para que a gente não precise sofrer com aquilo. Mas normalmente a gente espera o problema chegar, descobrir que a gente não se preparou para ele, apanhar primeiro para tentar aprender depois. E eu costumo dizer às pessoas, a melhor hora de se preparar para a criação de filhos é antes mesmo de tê-los.
né? Então não escrevemos esse livro pensando só nos que já são casados e têm filhos. Você que está orando para casar, que está naquele versículo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né? Ou mesmo você que já está orando há tanto tempo, que você já migrou para outro versículo, que é o do desespero, que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, já está aceitando qualquer coisa, né? Prepare o seu coração para viver o plano de Deus para a família de forma completa, um investimento que vai valer a pena. Amém? Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 16 e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, eu gostaria que, por gentileza, você me acompanhasse. Salmo 16, 11. Esse vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também o trilho da nossa ministração. O salmista Davi diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Quando o salmista ele afirma: tu me farás ver os caminhos da vida, primeira ideia aqui que a gente precisa destacar é que ele está falando de algo que não vemos sozinhos, de forma espontânea, natural, automática. Se assim fosse, não haveria a menor necessidade de Deus nos fazer ver algo que a gente poderia enxergar sozinho. Eu vou deixar para falar depois, mais para o final, como que Deus trabalha para nos fazer ver. Mas a segunda coisa a ser destacada é o que ele chama de os caminhos, dependendo da versão, as veredas da vida. A expressão caminho, largamente usada na Bíblia, uma alegoria muito empregada, ela sempre fala de um trilho. Mas não é um trilho qualquer. É um trilho que conduz a um lugar específico, a um destino. Essa é a ideia de caminho na Bíblia. Não apenas um trilho, mas um trilho que te leva a um lugar específico. Quando ele usa a expressão caminhos da vida, é evidente que Deus não nos criou, não nos deu vida sem propósito. Ou seja, quando falamos de propósito, há um trilho pré-estabelecido pelo Criador, que Ele espera que a gente se mova nele em direção a um destino específico, ao lugar do seu propósito. Qual é a razão da nossa existência? Para que eu e você existimos? O que pode ser classificado biblicamente como os caminhos da vida? O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, em Atos 17, pregando naquilo que nós podemos chamar do maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. E eu brinco que em nenhum outro lugar do mundo tinha tanta gente por metro quadrado reunida, fazendo os mesmos questionamentos existenciais básicos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Para esse povo, para essa gente sedenta de resposta, o apóstolo Paulo diz no verso 26 de Atos 17, de um só homem, uma clara referência a Adão, ele fez todas as raças e tribos dos homens. Aí ele vai dizer assim: para quê? Para que um indicativo de propósito? Porque de um ele fez todos nós, para que o buscassem, ainda que tateando. O texto termina dizendo: o qual não está longe de cada um de nós. Basicamente, esse versículo resume a razão da criação. Deus cria o homem para que o homem o busque. Deus sempre ansiou por relacionamento. A prova disso é que quando ele cria e estabelece o primeiro casal lá no Jardim do Éden, eu brinco que ele não respeitou nem a lua de mel. Todo dia ele ia visitar os dois. Deus estava dizendo: eu quero relacionamento. Mas Davi, além de falar que Deus nos fará ver os caminhos da vida, nesse mesmo texto, ele sinaliza onde o caminho leva. Então eu apresentei a visão de Paulo, outras declarações bíblicas para mostrar que o todo, a macrovisão bíblica concorda com aonde esses caminhos nos levam. Ele diz: na tua presença a plenitude de alegria. Quais são os caminhos da vida? Eles nos conduzem ao lugar da presença de Deus. E nesse lugar, não apenas preenchemos, cumprimos o propósito da existência, mas encontramos o que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Não apenas alegria, mas plenitude. A mais cheia, completa, perfeita, absoluta medida de alegria, gozo, satisfação pode ser encontrada num único lugar: a presença de Deus. E o salmista não apresenta isso apenas como um sentimento subjetivo, etéreo, vago. Ele, depois de dizer que na presença de Deus há plenitude e alegria, diz: à tua direita, à tua destra, diz as mais antigas, as versões mais antigas, há delícias perpetuamente. Ou seja, ele está falando de alegrias que se traduzem em deleites, em delícias. E nós precisamos entender essa perspectiva bíblica.
E permita começar falando de Adão e Eva, o primeiro casal. Quando criados por Deus, em perfeita comunhão, sintonia com Deus antes da queda, têm acesso a essa plenitude de alegria. O Deus que os traz para esse lugar de alegria plena, nunca se opôs que eles tivessem outras alegrias. E a Bíblia faz distinção entre alegria espiritual e natural. Um dos lugares que você pode confirmar isso é a declaração de Jesus em João 15:11. E diz: para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele fala minha alegria, vossa alegria, ele está dizendo que são tipos distintos. Mas a nossa alegria natural jamais será completa sem a dele, a espiritual. Então esse Deus que traz a plena alegria, ele diz para o primeiro casal que eles poderiam ter acesso a outras formas de alegria e de deleite. Os naturais. Quando meu filho me disse que eu seria avô, eu tive uma alegria extraordinária com essa notícia. Mas eu descobri que qualquer avô não cristão também tem uma grande alegria quando recebe a notícia. Porque nós estamos falando de uma alegria natural, que não depende necessariamente dessa comunhão com Deus. Embora nós que entendemos bênção geracional, podemos desfrutar um pouquinho melhor a notícia, né, com uma perspectiva mais abrangente do que talvez eles desfrutem. Mas quando falamos de alegria, estamos falando de algo natural. Então Deus olha para o homem, assim que o cria, e diz: não é bom que o homem esteja só. O homem está em plena comunhão consigo. Mas Deus está dizendo: eu quero que você seja preenchido no nível emocional. E Deus põe em execução o plano eterno do casamento e abençoa o homem com uma esposa, dizendo: eu quero que você tenha deleites no nível que você não terá no plano espiritual, emocional e físico. Quando Deus diz ao homem que ele pode comer de toda a árvore do jardim, eu sempre brinco que na minha Bíblia toda está em letra maiúscula e negrito. Porque Deus podia ter feito uma fruta só, com uma única cor, cheiro, tamanho, textura e sabor, e que tivesse todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. A gente ia passar o resto da vida comendo uma coisa só, ia ser um tédio, mas a sobrevivência estaria garantida. Mas Deus não pensou no alimento apenas como fonte de nutrição, mas também como fonte de deleite. E Ele não apenas caprichou na variedade de cores, tamanhos, texturas, sabores, cheiros, frutas sazonais, você não vê a hora da estação voltar para experimentar aquilo de novo, como também nos deu paladar, capacidade de desfrutar isso. E alguns de nós temos superpoderes no paladar. Eu uma vez botei por engano, achando que estava bebendo água numa garrafa, um produto químico na boca, água sanitária. Eu fiquei uns 3, 4 dias sem sentir gosto de nada. Gente, toda a comida era um negócio terrível de engolir. Aquilo era só uma textura sem nenhum gosto. Então faz toda a diferença ter paladar. E Deus nos deu isso para que a gente desfrutasse de deleite. Então eu não quero gastar tempo nisso, mas Deus está dizendo: eu não me oponho que vocês tenham acesso a outras formas de alegria. Mas Deus estabelece limites. Deus pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Deus está dizendo: no dia que vocês cruzarem esse limite do proibido, vocês podem perder o acesso à fonte plena de alegria que emana de mim. No entanto, de alguma forma, o primeiro casal, atraído por um prazer proibido, ele cruza esse limite, ele compromete o que tinha na presença de Deus. Os resultados trágicos, não apenas para eles, mas para toda a humanidade. Paulo diz em Romanos 5,12, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e está todo mundo pagando a conta até hoje dessa escolha. O que me leva a questionar, o que leva a gente como Adão e Eva, vivendo a plenitude da alegria em Deus, desejar um outro tipo de alegria proibida e que lhes roubam a melhor, a superior e a mais prazerosa alegria que poderiam ter. Quando Davi escreve esse salmo: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude e alegria, a tua direita delícias perpetuamente, nós não podemos ignorar que Jesus os chamou de profeta, e que os apóstolos falaram que ele escreveu pelo Espírito de Deus, e que Davi está tendo a perspectiva de que Deus, por meio do seu plano redentor, haveria de restaurar aquilo que o homem perdeu, o acesso à presença de Deus. E com isso, os benefícios e resultados do acesso à presença de Deus que nos seria restaurados. E Davi, além dessa perspectiva profética, ele foi um homem diferenciado, não só para a sua geração, mas em toda a antiga aliança. Ninguém foi chamado da forma como Deus o chamou. Um homem
segundo o coração de Deus. Isso não é porque era perfeito, porque a Bíblia registra que não era. Mas Davi era alguém fascinado pela presença de Deus. Alguém que diz no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para contemplar sua formosura, para meditar no seu santo templo. Ele está dizendo, eu quero ficar babando nos atributos de Deus, na beleza da sua presença, tentando estudar e entender quem Ele é. E quando você olha para esse camarada, que não apenas fala profeticamente o que Deus ia restaurar, mas vive para a sua época um nível de relacionamento único, singular, diferenciado. A pergunta a ser feita é, como é que Davi consegue a façanha de em algum momento também cruzar o limite do proibido e buscar prazer onde não deveria? Normalmente a gente só fala do pecado de adultério com Batseba. Esquecemos que para encobrir o primeiro pecado, ele comete algo, que não apenas se soma à lista, mas agrava as coisas, o homicídio de Urias. Sabemos que foi perdoado, restaurado por Deus, mas os danos experimentados são inquestionáveis. Isso tem me feito questionar o que leva a gente como Adão e Eva, com acesso à plenitude da alegria. O que leva a gente como Davi, que embora não experimentando a plenitude do projeto de redenção, mas vivendo algo único e singular, tendo todos esses vislumbres, o que leva a gente a trocar isso por prazeres tão inferiores. Uma vez eu vi um pregador dizendo, o pecado não oferece nenhum tipo de prazer. Pensei, se não oferecesse, ninguém pecava. O problema é que Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. Então o problema desse tipo de prazer é que ele é efêmero, é passageiro. Como a gente brinca lá no sul do Brasil onde eu vivo, é muita manchete para pouca notícia. Se promete muito, se entrega pouco. E os danos, os resultados, as consequências são trágicas e amargas. Mas eu tenho feito esse tipo de questionamento, o que leva a gente, como Davi, Adão e Eva, a fazer uma escolha dessa. Não só tenho questionado isso, como tenho questionado também, será que isso é exclusividade deles? Ou pode acontecer comigo, com você? O que leva alguém a retroceder na comunhão com Deus? E quando você olha o Novo Testamento, há inúmeras, recorrentes advertências, como a de Hebreus 3:12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que os leve a se afastar do Deus vivo. Só pode se afastar quem primeiro se aproximou. Então é possível pegar esse caminho de regresso, que se distancia de Deus. Se não fosse, não haveria uma advertência. No verso seguinte, o 13 de Hebreus 3, ele diz, pelo contrário. Então o que é o contrário de se afastar de Deus? A Bíblia está dizendo, permaneçam colados nele, juntinhos. Estou falando a linguagem do mineirês, do nosso pastor Gustavo, agarrado nele. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nesse questionamento de como se perde a sensibilidade para com Deus, não porque queira perdê-la, mas justamente porque quero evitar o processo, quero preservá-la, e esse é o tema da mensagem de hoje, preservando a sensibilidade para com Deus. No meio de todo esse questionamento, eu tive 2 anos atrás uma conversa que foi meio que o start para a reflexão daquilo que eu estou compartilhando com vocês. Encontrei um amigo querido, um dos gigantes espirituais da nossa nação, um homem que eu respeito muito, e eu não consegui esconder dele que eu estava num jejum prolongado. Fui falar numa conferência dele, que eram de 3 dias, ele me mandou uma mensagem, subirá tão logo que você chega no aeroporto. Alguém vai te pegar, já vai te levar para o restaurante, onde os preletores, que já vão ter falado da manhã, eu ia perder a manhã do primeiro dia, vão estar reunidos para almoçar. Eu falei, pastor, eu fico muito feliz de sentar com vocês, ter um momento de mesa, compartilhar, mas deixa eu avisar antes, só para não criar um constrangimento, eu não vou almoçar hoje. Ele, não entendi. Então faz o seguinte, vá para o hotel, à noite você janta com a gente. Eu falei, então, é que à noite eu também não vou estar comendo. Ou Subirá, perdão, agora entendi, você está jejuando hoje. Amanhã cedo nós tomamos café. Eu falei, pastor, para o senhor não ficar tentando refeição em refeição, eu vou ter que te adiantar, não vou comer nenhum dia. Ok, depois nós conversamos. Ele me procura depois e diz, Subirá, eu nunca jejuei mais de um dia na vida por conta de uma gastrite. Mas você talvez seja uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. Ele já tinha tido acesso ao meu livro. E ele falou assim, você se importa eu fazer algumas perguntas sobre o jejum?
Eu falei, claro que não, mas a maneira como ele falou, eu não consigo, você jejua, mas eu achei que as perguntas iam ser só de ordem fisiológica. Como isso funciona, como você prepara, como que o seu corpo reage. E nós começamos a conversa e eu fui surpreendido por uma pergunta bem objetiva. Ele diz, o que tem te levado com tanta frequência, dedicação, paixão, determinação a esse lugar de jejuns, inclusive de jejuns prolongados? Eu falei para ele, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, comecei a jejuar aos 15, mas aos 18 eu já fazia de 3 a 7 dias na água praticamente todo mês. Eu falei, se o senhor me perguntasse isso lá no início, eu te diria que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério baseado nos resultados que o braço da carne pode produzir. Eu queria ver a mão de Deus. E me disseram, sem jejum, oração, eu não ia a lugar nenhum. E hoje, olhando para trás, eu posso te afirmar com gratidão a Deus que o jejum, combinado à oração, as outras disciplinas, teve um papel, me ajudou a acessar o sobrenatural. Mas hoje, para mim, isso não é mais meu propósito. Falei para ele, é efeito colateral, uma boa consequência. Mas hoje, para mim, é efeito colateral. Ele falou, qual é o propósito hoje? Eu olhei para ele e falei assim, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara de interessado, falou, me fale mais sobre isso. Falei, para te explicar algo de ordem espiritual, vou começar por algo natural. Eu falei, num jejum prolongado, como eu estou nesse de vários dias, seu paladar fica muito apurado. Então as pessoas dizem que água não tem gosto. Quem jejua discorda. O paladar, depois da desintoxicação, da limpeza dos primeiros dias, e também pela falta daquela enxurrada de tanto sabor diferente concorrendo, ele fica muito apurado. Então, por exemplo, meu médico que me acompanha nesses jejuns prolongados, ele exige, ele me cobra mesmo nisso, não só que eu me mantenha bem hidratado, mas que eu tome uma água de qualidade, alcalina, pH alto, de 7 para cima. O problema é que quanto mais alto é o pH da água, e lá na nossa cidade e região nós temos acesso a água que o pH é 10. É que quanto mais alto é o pH da água, mais salobra é o gosto dela. E tem hora que é difícil beber, o que dizer beber tanta água. Mas quando a água não tem um pH tão alto e o sabor não incomoda, lhe falta algo. Então nós temos uma coisa em jejuns prolongados, que a maioria que pratica faz, que resolve os dois problemas. O que é? Colocar um pouco de limão na água. Se o pH é baixo, o limão vai alcalinizar, melhorar a qualidade da água. Se é alto e o sabor está ruim, ele mascara o sabor para você poder beber mais água. Eu falei, dito isso, eu estava uns dias atrás em outra conferência, o evento terminou a parte da manhã, o pessoal foi almoçar, e eu falei, gente, não estou comendo, mas vou junto, para ter o tempo de mesa, de comunhão. E quando cheguei lá, pedi, brinquei com ele e falei, hoje é dia de banquete. Cara, mas está jejuando? Não está. Falei, tô, mas hoje eu vou tomar água com gás com limão espremido. Falei, isso é banquete, para quem está em jejum. E aí, quando o garçom trouxe o copo de limão, normalmente eles mandam aquele copo pequenininho com meio ou um limão espremido. Ele trouxe um copo grande, cheio, quase até a boca. Quando eu vi aquele tanto, eu pensei, ele deve ter entendido errado. Ele deve ter achado que eu queria uma limonada, um suco. E antes de reclamar, eu primeiro provei. Quando eu dei um golinho, senti que estava doce. Chamei o garçom, falei, amigo, eu acho que a gente não se entendeu. Eu não queria uma limonada. Eu só queria o sumo do limão, limão puro espremido. Ele falou, mas o que está no copo é limão. Eu falei, impossível, está doce. Ele falou, impossível, digo eu, que vi o cara da cozinha espremer os limão aí. Eu pensei, eu estou doido. Eu peguei e provei a segunda vez. Eu falei, não, está doce isso. O pastor sentado à minha frente, curioso, falou, deixa eu ver. Tomou o copo da minha mão e provou. Quando ele provou, ele foi uma cara de azedo e disse, pelo amor de Deus, Subirá, tem nada de doce nisso, isso é limão puro. Eu pensei, eu estou doido mesmo. Eu peguei o copo, bebi a terceira vez. Falei, tá doce. Ele pega o copo e prova de novo. Pela segunda vez ele faz cara de azedo e diz, Luciano, tem nada de doce aqui. O povo todo da mesa ficou curioso, todo mundo começou a provar. Eu brinco que eu quase fiquei sem limão. Mas no tira-teima todo mundo fazia cara de azedo e dizia, você tá doido, não tem nada de doce. E demorou para cair a ficha. Foi só aí que eu lembrei, falei, é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber. Eu olhei para esse pastor que me fez a pergunta e falei, o jejum tem feito por mim no plano espiritual a mesma coisa que ele faz com o meu paladar. Então muitas vezes eu estou ali diante da palavra de Deus e a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. Às vezes em momentos de oração, adoração, aquele questionamento,
Isso sempre foi doce desse jeito e eu é que não percebia. A essência da minha mensagem não é sobre jejum, mas não há como evitá-la. Então, eu vou abrir esse gancho e daqui a pouco a gente volta no assunto do jejum. Falando sobre a sensibilidade para com Deus de uma forma geral. Uma das primeiras coisas que eu entendi é que quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. Em Mateus 6:21, Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quando ele fala de tesouro, ele começa falando de tesouro literal, mas ele termina falando de tesouro numa aplicação não literal, porque diz, não acumulem para vocês tesouro na terra, mas sim nos céus. Quando ele está falando da terra, evidentemente que isso inclui, não se limita a tesouro literal, mas quando ele fala de juntar tesouro no céu, não. A expressão tesouro fala daquilo ao qual você atribui valor, importância. Então, quando falamos a respeito disso, e aí você vai ver na Bíblia declarações como a do salmista, né? Tua palavra, tua lei é perfeita, restaura a alma, ela é mais preciosa do que o ouro, que isso, aquilo, porque é a linguagem para atribuir valor. Jesus está dizendo que onde está o seu tesouro, sua percepção de valor, você não apenas tem um trilho que te leva naquela direção, né? Em termos de falar de destino, mas também se torna uma espécie de força motriz que te empurra para lá. E não importa se estamos falando de coisas espirituais ou naturais. Quando alguém me diz, não tenho tempo para isso, para determinada coisa, a primeira coisa que eu penso, o que falta para essa pessoa não é tempo, é senso de importância. Porque quando a gente atribui importância a algo, a gente dá um jeito de fazer acontecer. E quando falamos do reino espiritual, não é diferente. Agora, olhando para as escrituras, eu percebo quão sério isso é. Por exemplo, Jesus ensinando, ele diz, não deis aos cães o que é santo, e não deis pérolas aos porcos. Pergunta, você acha que Jesus nos mandaria fazer alguma coisa que ele primeiro não faça? Se ele está dizendo, não dê pérola, algo de valor, para um porco que não sabe reconhecer o valor daquilo, você acha que Deus vai agir de forma diferente? Eu tenho descoberto, e eu gosto de estudar a Bíblia procurando padrões que são recorrentes, que no reino de Deus, a moeda de troca, vamos dizer assim, para com Deus, é o interesse. Moeda de troca aqui entre aspas. Eu sei que isso dói o ouvido, né? Porque normalmente as pessoas pensam, não, é tudo pela graça. Eu digo ok, mas mesmo quando falamos da graça, nós não estamos falando de mérito, nós estamos falando de interação. Por exemplo, Romanos, a mesma Bíblia que em Efésios 2:8 diz, somos salvos pela graça, mas diz também mediante a fé. Vai dizer em Romanos 5:2 que pela fé nós temos acesso à graça. Então não estou falando de moeda de troca no sentido de que você compre por mérito, mas de que você interage entregando algo para receber aquilo que depende da sua interação. Essa alegoria foi usada na Bíblia. Jesus fala não só daquelas 10 virgens e que 5 estão tentando comprar o óleo, não tentando, porque ele fala que na verdade conseguiram, mas em Apocalipse isso é bem claro. Quando escrevendo ao anjo da igreja de Laodiceia, ele diz assim, aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te viste, colírio a fim de ungir os teus olhos. Ele não está falando de comprar com dinheiro, ele não está falando de uma transação financeira literal. Assim como Isaías 55:1, onde a Bíblia diz, todos vocês têm sede, venham às águas. Vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Normalmente a gente diz, se alguém não tem dinheiro, você doa. É o vulgo 0800 na faixa. Mas você dizer comprar, Deus está dizendo sim, de mim você compra. E a moeda de transação do reino não é dinheiro. Então é o quê? Com o que você compra? O que você vai encontrar em comum em todos os textos da Bíblia é o interesse, que muitas vezes é expresso por outras alegorias. O texto começa dizendo, vocês têm sede, venham às águas. Isaías 44:3, Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Por que ele vai dar água para quem tem sede? Ele está dizendo, vou dar água para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desvalorizar ou desperdiçar água. Então você começa a ver um padrão recorrente. E aqui ele está dizendo, você que tem fome, vem comprar de mim alimento. Então não importa se é a sede, se é a fome, o padrão é o interesse, a valorização. Não só o reconhecimento de uma necessidade, mas algum nível de se atribuir importância a ponto de dizer, eu preciso disso. Um dia desse uma pessoa me viu falar sobre esse assunto, falou, pastor, me ajuda a entender algo.
Jacó trollar o irmão dele, o Esaú, no momento de fome e negociar o direito de primogenitura, eu entendo. Essas coisas de irmão, de gente carnal. Mas ele diz, o que eu não entendo e me deixa bolado é como é que os céus autenticaram essa transação feita entre os dois. Como é que o Jacó conseguiu que Deus e os céus validassem o ato de compra da primogenitura? Olhei para ele e falei, a Bíblia nunca disse que Deus ou os céus validaram ou autenticaram a compra. Não, claro, ele virou o herdeiro. Eu falei, mas a Bíblia não diz que os céus ou que Deus autenticou o ato de compra. O que o livro de Gênesis diz, e Hebreus vai repetir, é que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Os céus autenticaram o desprezo de Esaú, porque Deus não entrega nada de valor para quem não atribui valor àquilo. Quem está entendendo? E o Jacó, apesar de, por falta de revelação, maturidade espiritual, conhecimento divino, pode ter escolhido meios carnais, mas algo que ninguém pode negar, ele valorizava o que o seu irmão não valorizava. Então, se quem não valoriza não busca, é evidente que nossa busca por Deus será afetada pela valorização de quem Ele é. Mas, normalmente, e eu quero que a gente possa questionar isso, o que me impede, o que te impede, o que nos impede de valorizar mais a Deus? Por que é que nós não estamos caindo para dentro como realmente deveríamos? Jesus diz em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Aqui Jesus não está falando de ter recursos, mas ele está falando de servir a um senhor. E quando você olha para isso, ele não só fala de uma linha dividida entre amor e ódio, mas algo que nos passa desapercebido, às vezes é a fala dele, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Evidente que Jesus está dizendo que Deus pode ter na nossa vida concorrência. Só tem concorrência quando nós valorizamos alguma coisa em detrimento do valor de Deus. Esse ensino, por exemplo, vai ser repetido várias vezes na Bíblia, mas um dos lugares, a parábola do semeador. Em Lucas 8,14, Jesus fala de uma semente que caiu entre espinhos. Na hora de explicar a alegoria, ele diz o seguinte, a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Então os espinhos que acabam crescendo e sufocam a palavra de Deus, apontam a mensagem clara, algo que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na minha e na sua vida. A gente poderia gastar uma mensagem inteira falando de preocupações, a gente poderia gastar outra falando de riquezas, mas eu quero chamar a sua atenção para a expressão prazeres. Os prazeres da vida. É lógico que quando a Bíblia fala de prazeres, não está falando dos prazeres transitórios do pecado. Eu e você precisamos entender que desde o início, Deus tem permitido que o homem tenha acesso a prazeres que são lícitos, não são necessariamente sujos, profanos, pecaminosos, nada disso. Mas nós precisamos entender que os mesmos prazeres que não são proibidos, a Bíblia nos adverte sobre a maneira de lidar com eles. Porque algo pode não ser errado em si, mas a maneira como lidamos com ele pode ser. Então a mesma Bíblia que faz promessas de provisão, de prosperidade, também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém diz com muita propriedade que errado não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Ou seja, muitas vezes não é aquilo em si, mas a maneira como você se relaciona com aquilo. Mas a verdade é que mesmo que algo em si mesmo possa não ser pecaminoso, a maneira como nos relacionamos pode ser. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, diz em 2 Timóteo 3,1, você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Do que Paulo estava falando? A maioria de nós lê tempos difíceis e pensa nas circunstâncias. Mas será que é disso que a Bíblia está falando? Porque honestamente, eu fico pensando nas viagens de Paulo e nas minhas viagens hoje. Gente, Paulo andava a pé, no lombo do animal, num navio. Eu vim hoje de Orlando aqui num carro com ar-condicionado ligado. Se Paulo visse isso, acho que ele ia falar para Deus, é injusto. Não só Paulo, gente. Vamos falar de Wesley, no século XVIII, viajava do mesmo jeito que Paulo. Eu viajo em avião, eu não sei se é bênção de Deus, se eu sou uma exceção estatística, nunca peguei uma turbulência na vida, eu vivo em avião.
E eu se peguei, não deve ter visto, deve ser daqueles que dormem absurdamente a ponto de não ter percebido. Wesley às vezes dormia no cavalo, caiu dele várias vezes. Eu nunca caí do avião, ou porque não peguei turbulência, ou porque estava de cinto. Nunca caí da cadeira. Qualquer ângulo que você tentar avaliar, falando de qualidade de vida, nós estamos melhor. Abundância de alimento, conforto da tecnologia. Eu abençoo a linhagem de quem inventou o ar-condicionado. A gente tem tudo do bom e do melhor. Meus filhos depois, quando eram bem pequenos, nos acompanharam numa viagem missionária na África. Ficamos 3 semanas, a maior parte do tempo, no interior da Tanzânia. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. Quando eles voltaram para casa, eles ajoelhavam do lado da privada, agradecer a Deus a privada que tinha. Eu pensava, nada com uma boa comparação para ajudar a valorizar o que tem. A gente está melhor em muita coisa. Mas será que Paulo falava das circunstâncias? Não, no verso 2 ele diz, pois os seres humanos serão. Ele está falando muito mais de comportamento do que circunstância. O que os seres humanos serão? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Até aqui você pensa, tem que estar falando do ímpio, porque é muita qualidade negativa. É gente muito desvirtuada. Mas olha como ele termina o verso 4. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desses. Forma de piedade, não está falando de ímpio. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Como é que alguém pode ser amigo de Deus, gente? Romanos 5 diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos. O ímpio não é amigo de Deus, é inimigo. A cruz trouxe amizade, pacificação, reconciliação. Mas a menos se coloque debaixo do sangue de Jesus e se viva a reconciliação, não a amizade com Deus. Agora, alguém já foi amigo de Deus e agora está mais amigo dos prazeres do que de Deus. O que nos leva a querer ser amigo de alguém? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a resposta costuma ser unânime. Normalmente a gente quer ser amigo de quem nos agrada. Tem que dar um match, tem que ter compatibilidade, tem que ter interesse comum. Eu não preciso agradar em tudo, mas tem que mais agradar do que desagradar. No início do meu ministério pastoral, há 30 anos atrás, eu ainda sofria do que eu brinco hoje, chamo de honesticídio. É quando em nome da honestidade você comete homicídio ou suicídio. Mas era a filosofia de vida, era a verdade, doa quem doer. Eu lembro de um camarada da igreja que vem reclamar comigo. Ele disse, pastor, eu tento ser seu amigo. E o senhor não me deixa entrar, me corta, me bloqueia, me barra o tempo todo. Ele faz uma das coisas que eu mais detesto, comparação. Ele olha para mim e diz, fulano que não faz nada, tipo, que não se esforça como eu, é seu amigo. A hora que eu vi, já tinha transbordado a honestidade. Falei para ele, já te ocorreu que o fulano é legal? Ele me olhou e falou, como assim? Eu falei, você não está entendendo, eu desenho e explico. Eu falei, você é um mala, sem alça. Eu falei, presta atenção em algo, sou obrigado a ser seu pastor, não sou obrigado a ser seu amigo. Não posso te jogar fora como ovelha, porque Jesus me confiou. Não sei que mal eu fiz a Ele, mas Ele me confiou você para cuidar, não posso abrir mão disso. Mas não sou obrigado a ser seu amigo. Eu falei, você é extremamente desagradável, eu não quero ser seu amigo. Eu falei, você vive reclamando de todo mundo, agora chegou a minha vez. Ninguém nessa igreja presta. Eu falei, nunca te ocorreu para pensar que veio do mundo inteiro está errado, você ser o único certo? Posso ser o contrário? Porque o resto, todo mundo aqui, ó, ninguém tem problema entre si. O único elemento comum de problema aqui é você. E a hora que eu percebi, ele estava implodindo na minha frente. Eu pensei, acho que eu exagerei na honestidade. Um dia desse alguém perguntou, pastor, hoje, 30 anos depois, o senhor falaria a mesma coisa? Eu falei, de uma forma bem diferente. Seria muito mais amável para conduzi-lo na compreensão, mas é lógico, a verdade tinha que ser dita. E você vai concordar comigo, ninguém quer ser amigo de gente desagradável. A gente vai amar em Cristo, vai usar os recursos sobrenaturais, vai suportar, mas aquela coisa de não preciso estar o tempo todo com quem desagrada não vai rolar. Agora, o que leva alguém que já foi amigo de Deus, ou seja, encontrou aprazimento, se agradava em Deus, fica mais amigo dos prazeres do que de Deus. Ele perdeu a capacidade de se agradar aqui. E está buscando outra fonte de aprazimento. A pergunta é, como é que isso pode acontecer? E aí nós voltamos lá no início. Deus nunca se opôs a que nós tivéssemos outras formas de alegria, de prazer, de realização.
Mas algo que nós não podemos negar, que o mesmo Deus que disponibilizou outras alegrias, sempre nos ensinou a ser cauteloso com elas. Então um dia desse um amigo chega para mim e fala: pastor, vou ser honesto com o senhor. Há umas décadas atrás, quando não tinha internet, a gente só ouvia o pastor da gente pregar na igreja, as coisas eram mais fáceis. Eu falei: é mesmo por quê? Ele falou: pastor, tempos de globalização, que a gente ouve todo mundo, o negócio está uma coxa de retalho, uma salada de fruta doutrinária, está uma bagunça. Eu falei: tem hora que eu estou lá na internet ouvindo os pregadores de fé, estão pegando aqueles versículos como de Isaías 1, se quiserdes ir me ouvides, comereis o melhor dessa terra, e eles vão falando de toda abundância, tudo que Deus planejou. Ele fala assim: minha fé surta, eu fico enlouquecido. Eu digo: eu vou viver isso tudo. Mas daqui a pouco eu ouço um outro grupo, e os caras descem o sarrafo. Ele diz: cuidado, esse negócio vai te levar para longe de Deus. Eu penso: mas vai levar para longe de Deus porque é que ele prometeu, né? Mas ao mesmo tempo você olha e diz: são bons argumentos, são cheios de versículo bíblico, mas esse que falou da promessa também é. Falou: pastor, quem que está certo, quem que está errado? Ele falou: parece duas Bíblias diferentes. Eu falei: os dois estão certos, os dois estão errados. Ele falou: como isso é possível? Eu falei: os dois estão certos quando focam versículos bíblicos que eles decidiram pregar. Os dois estão errados quando não consideram os outros versículos. Porque você não escolhe uma parte da Bíblia em detrimento de outra. A verdade está no todo, na harmonia das Escrituras. Eu falei: então o que nós precisamos entender é que todas essas promessas que Deus fez são verdadeiras. Alguns estudiosos dizem que tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Outros falam que se você pegasse por inferência, passa de 30.000. Eu nunca parei para contar, e pelo jeito nem Paulo. Porque ele escreve aos Coríntios e diz: tantas quantas forem, tipo, não importa quanto, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, nele o amém. Ou seja, Deus não revogou nenhuma promessa. Cada uma delas está de pé. E sinaliza o desejo dele de fazer algo por mim e por você. Você pode dizer amém? Amém. Mas o mesmo Deus fez promessa, também fez advertências. Em Deuteronômio 8:10, ele faz uma promessa para aquele povo que saiu do Egito rumo à terra prometida. E diz: vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Mas no verso seguinte, 11, ele diz: mas tenham cuidado, para que depois de terem comido e se fartar, depois de terem construído casa e prosperado, que o coração de vocês não se esqueça de mim. Então ele fez a promessa dizendo: eu quero entregar essas coisas. Mas ele fez a advertência dizendo: mas se você se empolgar demais com as coisas, você desconecta de mim. Então você não vai escolher a promessa ou a advertência. Você precisa entender que Deus fez as duas coisas. Quem está entendendo? E muitas vezes nós podemos nos pegar essas coisas listas do terreno das promessas, não as ilícitas, mas nos empolgarmos com isso de tal forma que a gente começa de alguma forma a desconectar de um nível de prazer que essas coisas jamais nos darão. E esse é o ponto em que eu quero chamar a sua atenção, porque de alguma forma uma das gerações desde o início da história da igreja que mais tem vivido abundância. Eu sei que a maioria de nós está cheia de insatisfação, mas comparado à história, nunca tivemos tanta abundância. Eu não entendo um crente que olha para o guarda-roupa e fala: tem nada para vestir hoje. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. Mas de alguma forma a gente tem apresentado sinais de uma frustração, que não é algo novo. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 1, ele diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito diante de vocês? Outro dia alguém falou: pastor, estou curioso para entender aqui o que Tiago está falando. Conflito relacionado com prazeres. Ele falou: prazer não dá realização em vez de conflito? Por que é que ele está dizendo que essas coisas vêm dos prazeres que estão em conflito? Eu falei: o prazer da realização quando você alcança. Eu falei: a maioria de nós está almejando um monte de coisa que não alcançou. Você tem conflito com você mesmo, você tem conflito com Deus, você tem conflito com os irmãos. Por quê? Porque nós concentramos boa parte da nossa busca num anseio de realização. Estamos projetando realização em fontes erradas. São certas medidas de alegria que Deus até queria que você tivesse, mas elas jamais terão o poder de preenchimento que só a presença dele pode ter. Então, se por um lado quem não valoriza não busca, por outro, por que é que não estamos mais valorizando a Deus? A gente reconhece que a valorização das outras coisas em detrimento do valor dele. Então, pastor, podemos aplicar a lógica inversa? O que me ajuda a valorizar mais a Deus, então, seria a valorização dele em detrimento das outras coisas? Exatamente. Pastor Luciano, glória a Deus, que depois de 2000 anos de evangelho, alguém descobriu a solução. Eu descobri nada, todo mundo sabe disso. Todo ano novo você faz uma promessa. Falei: esse ano eu vou orar mais.
se eu não vou ler mais a Bíblia, se eu não vou me envolver mais com Deus e com a igreja. Tem uns que prometem até jejuar. Então assim, não é que a gente não saiba. A pergunta é, só esse consentimento mental de que Deus tem que ser mais importante é suficiente? Porque essa valorização, gente, não é automática, não é espontânea. Se fosse, não haveria necessidade de orientação bíblica, como Colossenses 3. Se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está, e não as que são da terra. Pensem nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra. Então, é evidente que não é espontâneo. Mas nós simplesmente conseguimos só entender isso de forma natural, e eu quero te garantir que não. E aí nós vamos voltar no Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Sem uma intervenção de Deus, nenhum de nós vai entrar nesse lugar de percepção. Agora, não é porque sem Deus a gente não chegar lá que Deus também vai fazer sozinho. Porque se Ele fizesse tudo sozinho, a gente não estaria vivendo o nível de mediocridade espiritual que muitos de nós, depois de anos convertidos, estamos vivendo. A menos que a gente quisesse ser que Deus não está fazendo direito o trabalho dele ou que Ele não está afim. Então nós precisamos entender que sem Deus nós não chegamos lá. Mas Deus também quer que eu e você possamos interagir com Ele para chegar nesse lugar de percepção. A descoberta vai mudar tudo. Essa percepção espiritual, esse nível de discernimento vai mudar tudo. Paulo diz em Filipenses 3,7: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Acabei lendo o verso 8 junto. No 7 diz: o que para mim era lucro, considerei perda. Outras versões dizem ganho. Apesar da linguagem ter aqui a conotação material e financeira, é evidente que Paulo não está falando de mera questão monetária. Ele, em outras palavras, está dizendo que para mim era importante, algo ao qual atribuía valor, desvalorizou. Perdeu o valor, não tem mais a importância de antes. Por que não? Ele diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E diz: eu descobri algo tão mais importante, que comparado ao nível de importância, de percepção de importância que eu tive aqui, aquilo que antes parecia ser o top, desvalorizou. Perdeu a importância. Quem está entendendo? Agora, interessante que a palavra traduzida sublimidade do conhecimento, sublimidade da minha versão, outras dizem excelência, suprema grandeza, é a palavra grega hiperusso. Hiperusso significa aquilo que se destaca, que se sobressai, que se eleva. Ela, em essência, fala de proeminência. E particularmente, eu acredito que dentro de todo o contexto, a gente pode dizer não só por causa da sublimidade do conhecimento, mas eu acho que a gente pode tomar essa frase como dizendo o seguinte: por causa do conhecimento do sublime, daquele que se eleva, daquele que se destaca, daquele que é mais importante, o resto perdeu completamente a sua importância. Agora a pergunta é: como nós podemos chegar nesse lugar? Como que nós podemos, ao mesmo tempo em que temos a ajuda de Deus para ver os caminhos da vida, corresponder e interagir com Ele para experimentar isso? Embora a gente possa falar de muita coisa, Romanos 8,5 diz: os que se inclinam para a carne, eles vão cogitar das coisas da carne, pensar ou sentir delas. Os que se inclinam para o Espírito vão cogitar ou pensar e sentir delas. O que se inclina para a carne está indo para um caminho de morte. O que se inclina para o Espírito, para um caminho de vida. Embora a gente saiba que somos responsáveis por inclinações que determinam resultados, eu creio que há uma chave em especial. Não é a única, mas é que eu quero dar ênfase aqui hoje, que nós precisamos resgatar. Vou voltar naquela conversa inicial com aquele amigo pastor, para que eu falei do limão que estava doce. Alguns dias depois, antes de estar com ele, mas depois da primeira experiência do limão, eu estou em outra refeição com líderes depois de um evento. Estava ali só para ter o tempo de mesa, comunhão. Um deles, quando terminou de comer, pegou como sobremesa uma salada de fruta. Aqui o limão está doce, você imagina as outras frutas. Aí eu vejo ele pegar uma lata de leite condensado e virar em cima da salada de fruta. Gente, foi me dando agonia, um desespero. Uma vontade de voar por cima daquela mesa do pescoço dele e gritar com ele: não precisa disso.
A fruta já é doce. Mas eu mesmo me lembrei. E quando eu consumi açúcar como ele consome, eu já não sentia mais o doce da fruta. E eu precisava daquela coisa artificial que substituísse a natural que eu tinha perdido a percepção. Eu pensei, falar não vai adiantar. Brigar com ele não vai adiantar. Como só falar e brigar com os clientes não resolve. Eu fiquei pensando, enquanto ele não desintoxicar, ele sequer vai conseguir entender o que eu estou falando. Onde eu quero chegar com isso? Sabe que existem ferramentas no plano espiritual que nos dão o poder de resgatar a percepção do doce que nós perdemos? Eu quero te garantir que sim. E uma dessas ferramentas se chama jejum. E eu vou voltar no assunto que nós abordamos no início. A prática do jejum na vida cristã não tem a ver com pagar o preço, com sacrificar. Se a gente tentar migrar para o terreno do mérito, nós vamos ter uma colisão doutrinária com outras verdades. Por outro lado, isso não significa que o jejum não seja importante, que ele não tenha sido instituído por Jesus. Em Mateus 6,16, Jesus diz, quando jejuares, ele nunca diz se jejuarem. Quando questionaram Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Qual foi a resposta dele em Lucas 5,35? Eles não podem fazer isso enquanto, como convidados para a festa, enquanto o noivo está presente. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Quem é o noivo? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, Jesus só fez uso da alegoria do noivo para falar de si mesmo. Então, para quando é o tempo de jejum? Vejo um monte de pregador hoje em dia tentando dizer, isso é coisa da lei, da antiga aliança. Eu digo, como é que é? Às vezes eu pergunto para alguns, que Bíblia vocês lêem? Se é que lê. Ou que erva fuma antes de ler. Não, gente, porque é assustador. Tem hora que você pensa, isso é falta de teologia ou de massa cinzenta? Como é que alguém pode dizer que o jejum não é para hoje? Jesus diz, quando o noivo for tirado, o noivo é ele. Então ele está dizendo, a partir do momento, não só 3 dias entre morte e ressurreição, mas a partir do momento que eu for assunto aos céus, até o glorioso dia do meu retorno, meus discípulos vão jejuar. Como que o jejum não é para agora? Mas muitas vezes nós não temos entendido o poder que o jejum tem. Entre outras coisas, ele tem um efeito pedagógico, didático, singular, para nos ajudar a entrar nessa percepção que o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Você lembra quando Jesus estava jejuando no deserto, foi tentado pelo diabo? Qual foi a primeira tentação? O diabo disse para ele, transforma essas pedras em pães. Depois de 40 dias de jejum, a Bíblia diz, Jesus tem fome. Isso é fome real. O que eu e você sentimos no início, não dá para comparar com essa descrição de fome. Normalmente, depois de 3 dias sem comida, você entra num processo chamado cetose ou ketose, que é a queima de gordura, que é transformada em energia como fonte alternativa. Quando a Bíblia diz depois de 40 dias Jesus tem fome, o que a Bíblia está falando é a fome real. As reservas se acabaram, o corpo vai entrar no modo de inanição, consumo de tecido vivo. Isso não é vontade de comer, é desespero. Ativa o mais básico dos instintos do ser humano, que é o de sobrevivência. Esaú, por menos do que isso, vendeu o direito de primogenitura. E quando o diabo tenta Jesus, não a quebrar o jejum já tinha chegado ao fim. A tentação diz respeito à rapidez de acesso ao alimento. Qual a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gente, isso é para quebrar com tudo. No mais profundo e absurdo nível de fome desesperador, que eu tenho certeza nenhum de nós aqui chegou lá. Jesus diz, mais do que meu corpo possa estar interessado nessa fonte de subsistência natural, meu espírito anseia pelo alimento espiritual. Que nível de percepção e valor é esse que nós não temos? Agora, eu não creio ser coincidência Jesus citar nessa hora exatamente Deuteronômio 8,3. E eu quero ler com você o texto que Jesus citou. Porque Deuteronômio 8,3 termina com essas palavras. Mas o texto diz assim, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Para que indicativo de propósito? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Para que vocês compreendessem, para que haja essa didática celestial, ele precisou usar uma estratégia, qual? Humilhação e fome. Essas duas coisas estão relacionadas com o jejum. Em Levítico 16,
Você vê quando Deus fala do dia da expiação, que acontecia uma vez ao ano, e dizia, todo mundo vai afligir a sua alma. Outras versões diz, humilhar a sua alma. E diz, e quem não humilhar será eliminado do povo. Sabe que humilhar é só um sentimento? Se é, como é que sabe quem humilhou, quem não? No livro de Jeremias, depois no livro de Atos, nós temos duas referências ao dia da expiação, que chamam esse dia de o dia do jejum. E aí você vai entender que afligir a alma, está falando de jejum, de abstinência. A palavra jejum no grego, é uma palavra composta, nestil. Neu, prefixo de negação, estil é comer. Então jejum em essência significa não comer. Hoje em dia nós usamos como sinônimo para qualquer tipo de abstinência. Então às vezes você está lendo uma matéria esportiva e o jornalista fala de um determinado time que está em jejum de títulos. O meu ficou uns 10 anos. Ou você lê que um determinado atacante está em jejum de gols. E aí você vê o crente dizendo, estou em jejum de rede social. Pastor, o senhor não acredita nisso? Acredito. Há outras formas de abstinência, mas elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Números 30, a lei dos votos, fala de gente que abre mão de coisas preciosas para ele, simplesmente para afligir a sua alma. Para dizer, minha alegria não está nessas coisinhas. Existe uma fonte de alegria maior. Eram lembretes para não se apegarmos a prazeres inferiores e mirarmos nos deleites superiores. Então, dentro dessa dinâmica de prazeres complementares, você vai ver Paulo escrevendo 1 Coríntios 7:5. Ele está escrevendo aos casados, marido e mulher. E ele diz, não se privem um ao outro. Do que Paulo está falando? Se olha os versículos anteriores, o contexto é indiscutível. Está falando de intimidade física, da vida íntima, sexual do casal. E eu sempre brinco citando esse texto que Paulo está dizendo que nessa área o casal também tem que viver avivamento. Ele diz, não se privem, não se neguem. Ele diz, a não ser, aí você tem uma exceção. Qual é a exceção? Ele diz, quando os dois, de comum acordo, como um acordo é importante aqui, ele diz, resolvem se dedicar à oração. Paulo, o que você está falando? Que quando o casal está no avivamento do dia a dia não pode orar? Não. Ele está dizendo que aqui a oração é mediana. E diz, você quer entrar em águas profundas? Vai ter que dar uma pausa no leite condensado. E aqui cabe bem a ilustração. Para resgatar a percepção do doce da fruta. E deixa eu te dizer algo. Existem deleites superiores aos que nós estamos supervalorizando. E mesmo que Paulo está falando de um deleite lícito, não pecaminoso, quando praticado por marido e mulher. Ele está dizendo, tem coisas mais deleitosas e prazerosas do que isso. E aqui como igreja nós temos perdido algo. Quando a gente olha para o jejum, eu até dezembro de 2021, tudo que eu entendi, estudei sobre jejum na Bíblia, me fez escrever um artigo, era tudo que eu consegui enxergar. Nesse artigo eu tinha um subtópico. Era intitulado Os Propósitos do Jejum. Peguei todos os textos da Bíblia que falam de jejum e fui relacionando com que motivo ele foi praticado. Dia da expiação, arrependimento, jejum do Nazireu e outros, consagração. Josafá, quando convoca o povo de Judá para jejuar, uma situação de aflição. Estão diante de uma batalha que não pode ser vencida. Esdras convoca o jejum por proteção. Salmo 35:5, Davi diz jejuar pela enfermidade de outros. Você pega Daniel e Jesus, contexto de batalha espiritual. Eu fui relacionando tudo que eu achei na Bíblia. Em janeiro de 22, num período desses de jejum, foi que Deus me levou a escrever o livro A Cultura de Jejum. Foi uma experiência incrível, porque eu escrevi um livro sobre jejum em jejum. E o Senhor falou comigo, você não entendeu o propósito do jejum. Eu falei, o Senhor quer dizer os propósitos? Ele diz, não, o propósito. Eu falei, a sua Bíblia tem uma lista lá que eu botei no meu estudo. Tem vários propósitos. O Espírito Santo falou comigo, o que você enxergou são os propósitos secundários. Há um propósito primário, onde todos os secundários convergem. E o principal você não enxergou. Eu fiquei chocado. Qual o propósito primário do jejum? Daniel, no capítulo 9, verso 3, ele diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, coração, súplicas e jejuns. Buscar a Deus. Joel 2,12, voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns. Quem está no jejum de arrependimento, está buscando a Deus, para vencer o pecado que o derrubou. Quem está no jejum de consagração, está buscando a Deus.
Assim como o primeiro está buscando a Deus para vencer o pecado, mas diferente do primeiro, ele não quer jejuar pelo motivo do primeiro. Ele quer vencer o pecado primeiro, não ser derrubado para ser restaurado depois. Quem está no momento de aflição e precisa de intervenção, como Josafá ou como Esdras, está buscando a Deus. Agora, embora situações extremas requeram medidas extremas, não há nada na Bíblia que diga que a gente só tem que jejuar em momento de emergência. A pergunta a ser feita é: a gente precisa de algum propósito secundário para buscar Deus? Ou a gente pode mirar direto no primeiro? E esse é o ponto principal do que nós estamos falando. E pela primeira vez na vida o Senhor me diz: olha o que está escrito em Lucas 2,37. A Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana. E a Escritura diz o seguinte, que Ana adorava noite e dia com jejuns e oração. A prática de jejum e oração dela não era por causa de problema. A Bíblia diz que o foco era adorar a Deus de forma contínua. Atos 13, liderança da igreja de Antioquia. A Bíblia diz que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Pastor, o povo foi para Antioquia fugindo da perseguição. Mas antes desse texto a Bíblia diz que já havia paz. A perseguição tinha terminado em Jerusalém. Lá em Antioquia da Síria não está rolando nada. Não há nenhum indício de nenhum problema. A Bíblia diz que eles estão adorando a Deus. E é quando nós começamos a focar esse lugar primário que nós podemos entrar numa descoberta profunda desse lugar de importância e desses deleites. Quem está entendendo a mensagem? Em agosto do ano passado, estava no 39º dia de um desses períodos de 40 dias que eu tenho feito com regularidade. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Isso é algo entre eu e Deus. Eu acordo de madrugada, já arrependido, tinha treinado muito tarde no dia anterior, bebi muita água no treino, e antes de dormir eu pensei: a conta vai chegar. E aconteceu o que eu não gosto, acordar no meio da noite para ir no banheiro. O sono do final do jejum, eu brinco que ele é quase sobrenatural, ele é muito profundo. Seu corpo entra num modo de defesa, está tentando salvar energia. O sono é maravilhoso. E quando acordei e levantei para ir no banheiro, minha única preocupação era que eu não perca esse sono, que não me atrapalhe. Quando eu vou voltar do banheiro para a cama, minha preocupação desapareceu, porque eu estava tão atordoado de sono que eu parecia um zumbi. E pela primeira vez na vida, com 50 anos de idade, foi um ano atrás, 50 anos de idade, minha preocupação na hora de voltar mudou. Não é se eu ia perder o sono. A minha preocupação era: existe algum perigo de eu dormir de pé andando e cair? Alguém já teve essa preocupação? Eu nunca conheci ninguém. Eu tive uma vez só na vida, foi ano passado. Porque eu estava muito atordoado de sono. Então quando cheguei na cama e me joguei nela, encostei a cabeça no travesseiro, pensei 3 segundos eu apago. E aí algo passa dentro de mim. Parecia um pensamento, sentimento, uma autossugestão. Não tinha cara de espetacular, sobrenatural, divino, nada disso. Por que você não ora um pouco? Pensei: eu não quero orar, eu quero dormir. Outro dia um falou para mim: misericórdia. Eu falei: misericórdia você, 40 dias orando, jejuando, não está bom para você? Eu queria dormir de noite para orar de dia. Eu não queria orar aquela hora. Então a primeira coisa que eu pensei: isso não pode ser uma autossugestão. Não é de mim, porque eu quero dormir. Eu pensei: isso não é de mim. Eu já me eliminei. Será que isso pode vir do plano espiritual? Eu pensei: do plano espiritual também não é o diabo. Ele não é doido de me mandar orar. Então eu e o diabo já estamos eliminados das possibilidades. E aí eu faço um questionamento sem nenhuma emoção. Será que é Deus? Que só sobrou Ele como fonte. Eu pensei: não é convincente, não é espetacular, não é extraordinário, não é um convite barulhento. Eu penso: se for só de mim, o que é que eu vou perder? Um deleite inferior. Mas se for Deus chamando e eu não atender, eu posso estar sacrificando um deleite superior. Pelo um, pelo outro. Eu ainda que atordoado de sono raciocinei. Falei: vou correr o risco, vou orar. Só que eu estou com tanto sono. Eu não sei se você já teve situações assim, mas já teve vigília que eu não conseguia mais orar, porque o amigo do lado começava a dormir e falar bobagem. Teve um do meu lado um dia: ô Senhor, que Deus te abençoe. Eu falei: como é que é? Ele: nem lembrava o que tinha falado. Eu nesse modo atordoado, quando eu começo a orar, eu nem pensei. Eu falei assim: Senhor, eu quero te agradecer por mais um jejum que está chegando ao fim. Quando eu falo isso, eu me arrependi. Eu falei: o que eu estou falando? Eu estou agradecendo que Ele me sustentou, aleluia, vai acabar. Eu já não gostei da escolha de palavra.
Mas porque pensei no jejum, eu lembrei de algo. Pela primeira vez, minha esposa e meus 2 filhos decidiram me acompanhar nos 40 dias de jejum. Eu falei, Deus, já não tem doido para fazer jejum de 40 à torta e à direita, mas a família inteira. Eu falei, isso é algo único, histórico. Eu estou emocionado com isso, mas eu lembro, não é só minha família. Uns 20 dos meus pastores e líderes estavam me acompanhando. A maioria deles já sabe a época do ano que eu faço. Eu falo para Deus, eu nem chamei ninguém. Quando eu falo para Deus, eu nem chamei ninguém, aí sim a voz falou de forma contundente. Quem chamou fui eu. E honestamente, até 1 ano atrás, eu não parei para pensar que pudesse haver um chamado para esse lugar do jejum. Mas quando ele diz quem chamou fui eu brinco que é como se alguém apertasse o botão lá no céu que ativa o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto de uma forma que eu não posso te explicar. Está além da minha capacidade de descrição. Eu sei que no dia seguinte eu falo para minha esposa. Eu digo, meu amor, você sabe que não há ninguém que eu ame nessa terra mais do que tu. Ela, aleluia. Eu falei, mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela, aleluia. Eu falei, mas onde tu perdeu feio? Ela já sorriu, falou, o que aconteceu? Eu falei, não, estou falando sério, você ficou longe, você quase sumiu. Eu falei, Deus entrou no quarto. Eu nunca senti tanto prazer, tanto deleite na vida. Está além da capacidade de entender o que dizer e explicar. E de repente uma percepção começa a se formar dentro de mim. Tu me farás ver os caminhos da vida. Existem ferramentas que nos darão uma didática, um poder de percepção que será revolucionário na nossa na nossa relação com Deus. Eu tenho certeza que o jejum é essa ferramenta. Doutrinariamente, ele é para todos nós o tempo todo. Profeticamente, há um tempo, há um chamado, como talvez a igreja nunca antes experimentou, para que a gente entre nesse lugar. Você não tem que fazer o que eu faço, nem do jeito que eu faço, mas o meu apelo ao seu coração, você deveria fazer um pouquinho mais do que está fazendo. E não importa se estamos falando de jejuns diários, que são recorrentes, uma vez por semana, ou de jejuns prolongados, talvez não sejam tão frequentes. Mas à medida que vamos correspondendo com Deus, todo mundo que entra nesse lugar testemunha as mesmas coisas. O jejum muda o seu centro de gravidade. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Buscar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. Em 2009 eu estive na montanha de oração do Show na Coreia. Eu vi placas de advertência em todo lugar, em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu falei, que loucura é essa, gente? O máximo que eu tinha feito, quando eu vi aquelas placas, era 21 dias. Eu conhecia 2 ou 3 na vida que tinham feito 40. Eu pensei, aqui eles têm que proibir o povo para não jejuar mais. Eu imaginava, isso nunca vai acontecer no Brasil. Nos últimos 2 anos, honestamente, eu não consigo me lembrar quantos pastores e líderes eu proibi de ir além do 40 dias. Você para. Daqui a pouco você tem outro para fazer. Para. E nós estamos começando lentamente a ver um desenho como eu nunca vi em toda a minha história de crente. Há um despertamento chegando. Há algo acontecendo. E sabe o que todo mundo diz? As coisas materiais perdem absurdo e inexplicavelmente o valor. O coração fica blindado contra a avareza. A percepção do valor das coisas espirituais muda. E todo mundo testemunha as mesmas coisas. Depois daquela experiência de agosto, minha mulher um dia falou para mim, você está em crise, eu te conheço. Falei, estou em crise. Ela falou, o que está acontecendo? Falei, amor, nós passamos tantos anos da nossa vida querendo tanta coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Falei, nos últimos anos Deus mudou nossa sorte. E eu falei, agora que a gente pode, eu não quero mais. Essa é a crise. Ela falou, mas isso é sinal de maturidade. Eu falei, eu sei. Mas a pergunta que me dói é porque nós passamos tanto tempo achando que essas coisas eram importantes, a ponto de criar tanta expectativa porque a gente não tinha, e mal desfrutar aquilo que estava à nossa disposição o tempo todo de graça.
Há um lugar de deleites superiores que a maioria de nós ainda desconhece. Deus é um ser infinito, inesgotável. Como é que eu e você podemos presumir que já experimentamos tudo? Mas à medida que a gente vai usando essa chave, nós vamos quebrando a força e a estrutura da carne, daquilo que nos prende no que é natural. Algo vai se abrindo no plano espiritual. Na tua presença, a plenitude de alegria, delícias perpétuas. Para que a gente corra para lá, nós precisamos poder também declarar: tu me farás ver. E a melhor forma que eu tenho entendido nesse tempo de cooperarmos com Deus, entrarmos mais fundo nesse lugar de oração, onde quando você aflige a alma e quebra aquelas coisas que nós tanto valorizamos, de alguma forma há uma didática, há uma percepção espiritual que se abre. Um dia desse um amigo me falou: Subirá, eu estou com medo de você estar ficando fanático. Falei: por quê? Ele falou: velho, quando você fez o primeiro jejum em 2018, eu fiquei feliz, 40 dias. Quando você fez o segundo em 2019, eu pensei: de novo, o miserável não está feliz com um? Jesus fez um, ele quer ser melhor do que Jesus. Eu falei: não, é porque eu sou bem pior do que ele. Ele falou: agora tu está fazendo um por semestre, cara. Eu estou preocupado. Eu falei: deixa eu te falar algumas coisas que eu estou experimentando. Eu falei: em janeiro de 2022 foi isso. Em julho de 22 foi isso. Janeiro de 23 foi isso. Em julho de 23, ou na verdade sempre termina em agosto, foi isso. Eu falei: agora no início de 24, a experiência foi essa. Quando eu cheguei em janeiro de 24, que foi quando nós tivemos a conversa, ele olhou para mim e falou: como eu estava te dizendo, eu também vou jejuar mais. Esquece o que eu te disse. É impossível alguém estar experimentando isso e não desejar mais. Eu vou repetir: você não tem que fazer o que eu faço, nem do jeito que eu faço. Eu creio que Deus, por ter me confiado uma mensagem, Ele está dizendo: eu quero que você viva isso intensamente. Mas me dá um desespero, uma vontade de abrir a cabeça das pessoas e dizer: tem algo melhor do que o leite condensado. Que Deus nos ajude a corresponder com Ele a ponto de entender isso. Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu tentei da melhor forma possível, na minha limitação, comunicar a Tua palavra, mas se o Senhor não vivificá-la, terá sido só uma palestra, um discurso, que sequer vamos poder classificar o Deus, até mesmo como algo motivador. Mas se o Teu Espírito soprar e houver não apenas entendimento espiritual, mas despertamento, eu sei que isso fará diferença na vida dos meus irmãos. E o que nós te pedimos é: sopra neste lugar, como o Senhor soprou naquela visão de Ezequiel 37, do vale de ossos secos. Sopra sobre nós. Permita-nos sair desse lugar com mais do que informação, com mais do que material para reflexão. Que possamos sair debaixo de um toque dos céus, de uma intervenção sobrenatural, de um novo nível de despertamento, para entender, ó Deus, uma estação nova, para a qual o Senhor está nos chamando enquanto indivíduos e como igreja local. Sopra sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.